Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, que, para variar, um calor descomunal aqui dentro do estúdio. O Jorge está congelando aqui, mas eu estou com calor danado aqui dentro. E nós estamos com a temperatura baixíssima. Eu não sei se sou eu, se é o ambiente, se é egrégora, não sei explicar. Mas, de qualquer forma, registro aqui o meu calorão aqui. Bom, lembrando a vocês que agora nós estamos em contagem regressiva, faltam apenas 31 dias hoje para a gente empreender a nossa viagem para a Grécia, onde eu vou voltar para a minha terra natal para festejar o meu aniversário, né? Então, esse ano, ainda para os gregos, sabendo que eu estarei lá, tem ainda algumas homenagens que eu vou receber lá, algumas menções. Isso será muito prazer, porque eu, da mesma forma que eu me orgulho em ser brasileiro também, nada melhor do que você receber uma condecoração na sua terra em função do trabalho que você faz na diáspora, que é exatamente onde você vive, os gregos fora do seu país natal. E eu faço isso com o maior orgulho, da mesma forma que eu promovo o Brasil quando eu estou na Grécia, né? Então, isso é com muito orgulho que eu falo isso. Bem, lembrando também aqui que a semana passada, 15 dias atrás, eu criei a ideia de... Hoje nós estamos no programa Vida Inteligente, Mosaicos do Novo Ciclo. A cada 15 dias, Jorge Antônio Ouro vem aqui. Nós estamos hoje na edição 199. 199. Estamos beirando a edição 200. Isso não significa nada, quer dizer, em termos de número, nada. Mas aí me deu a ideia de criar você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um HD, que a gente chama de HD. Criar um HD com os 199 vídeos dos programas Vida Inteligente, sessão Mosaicos do Novo Ciclo. Todas as entrevistas com o Jorge Antônio Ouro aqui no programa Vida Inteligente estão num HD de 500 gigabytes, além dos 199 áudios em MP3. Então, isso aqui é muito cômodo. Você pega um único HD, você ou acopla na sua televisão, ou acopla no seu rádio, ou acopla onde você quiser, no seu carro. Desde que tenha uma entrada USB, você fica com 199 programas sem precisar levantar da sua cadeira, simplesmente com controle remoto. Qualquer informação de como adquirir isso, contato@vidainteligente.tv.br. Muito bem, e hoje já vamos entrar direto no nosso tema, sem antes... Não posso deixar antes de mandar um fraterno abraço para o pessoal de Jaraguá do Sul, né? De onde Jorge e eu estivemos sábado passado, fazendo o Vida Inteligente itinerante. Que eu lancei essa ideia o ano passado, falei às pessoas que nos querem que a gente faça um Vida Inteligente na sua cidade, itinerante assim, basta com que cubra as nossas despesas de locomoção e, se precisar, hospedagem, nós vamos lá com o maior prazer conversar com todo mundo. E a Malu e o Roberto Krellin saíram adiantados e nos levaram sábado passado. Foi uma experiência maravilhosa e nós abordamos lá, quem sabe a gente fale um dia também aqui, o tema O Imanifestado. Então, para vocês que estiveram conosco em Jaraguá do Sul, nosso fraterno abraço, nosso muito obrigado. Boa noite, Jorge, como é que você está? Estou bem, estou ótimo. Tudo bem? Sempre bem. Só um complemento que outro dia você me contou, que para você gerar esse HD externo, você criou os vídeos de uma qualidade melhor para serviço direto em TV. Sem dúvida, porque Isso é direto da TV. Porque daí, esses que iam antigamente era diferente, porque aí você transforma eles naquele formato que a gente havia mandado, que nem nós mandamos para Cuiabá. Isso aqui já é diferente, que sai do próprio DVD do programa. Todo o programa, apesar de ser um programa ao vivo, ele é gravado, claro, nós registramos tudo isso. Isso aqui já era um DVD. Então nós tivemos um trabalhão, o Fernando e o outro Fernando aqui também, dois Fernandos que tem aqui, né? Nos ajudaram bastante nesse trabalho em fazer a transformação do VOB, que é a extensão do DVD, para o formato AVI, que AVI é o formato de filmes dos DVDs, essas coisas todas. Então a qualidade é qualidade 720 por 480, qualidade de televisão. Aquilo que você está assistindo na televisão, do jeito que você está vendo o Jorge e eu agora, não pelo monitor, né, que a maioria nos assiste pela internet, mas quem está aqui em Florianópolis e nos vê pela televisão, é exatamente essa qualidade que vocês vão receber em casa. Respondido? 100%. E o áudio é o áudio que vocês estão ouvindo aqui e vocês acessam também lá na radiovidainteligente.com, né? E aí? Não, tudo tranquilo, tudo 100%.
Eu não vou me queixar de nada hoje, tá? Já se queixou Já ali? fiquei, não, mas Já. aqui ao vivo não vou me queixar. Eu vou, Já quando eu cheguei não, já mas isso são cobranças de amor, entendeu? Sim, Porque eu se nós sei. temos coisas a tratar assim, não tem tempo, cara. Ele fica vermelho, aí, ó. Eu não cobrei nada aqui. É, Então, mas foi bom ali, né? lá Nós em temos. Jaraguá, Eu acho que a foi uma experiência experiência foi muito bacana, boa, né? sempre é, né? Porque, assim, em cada um de nós tem uma parte do manifestado agindo, né? Tem uma mônada, que é uma parte do sol oculto, do Shivara, que nome você queira dar. Então, há uma centelha divina, né? Se quiser chamar assim também, em cada uma pessoa. E cada uma está no seu trabalho, cuidando da sua vida, no dia a dia, seus embates, suas vitórias, suas derrotas e tal. E esse dia a dia é que faz com que aquela parte, né, do invisível que existe em cada um, ela se modifique, né? Quando a gente se encontra para tratar de um assunto assim abstrato, um assunto que saia do dia a dia, né? Há uma troca, assim, o importante nem é o que vai ser falado, entendeu? O assunto não é o mais relevante, mas o fato de estar todo mundo ali, ouvindo, né, e emanando, que assim, participando da mesma coisa, faz com que daí o que há em cada um seja compartilhado. Então a gente sai dali sendo somatório de todos que vieram, e da mesma forma, né, cada um que veio ali sai sendo somatório, e não só fisicamente, por exemplo, nós ficamos lá, sei lá, 3 horas conversando, não 3 sei, horas. considerando a parte de perguntas e explanação, né? Então, não pode ficar 3 horas em uma sala que você já sai atomicamente misturado, fisicamente misturado, mas aí, se mentalmente, né, se mente abstrato, você sai de uma forma mais coesa. Então, é um sistema de troca, assim, uma experiência sensacional. Foi. Eu E fico eu muito havia, feliz. inclusive, como eu não tinha o aparelho, falei, vou gravar no meu iPhone. Aí perguntei para quem estava lá, porque eu não sei mexer nisso, das pessoas que estava lá, me diz, não, aperta aí no gravador e pronto. Liga o vermelhinho e foi assim, e gravei, fui acompanhando. Gravamos de palestra, digamos assim, de conversa. O Vida Inteligente, como nós estamos fazendo aqui, nós fizemos lá. Sentamos os dois na frente, falamos, eu ia perguntando para ele, ia falando, e eu gravei 1 hora e 40 minutos. Fiquei feliz, tal, voltando. Quando nós estávamos voltando já para Florianópolis, eu ficava apertando, aquela coisa não andava. Mas eu podia movimentar com o dedo e estava lá registrando. Aí eu fiz não sei lá o que e simplesmente o que eu gravei foi-se embora. Então, infelizmente, porque seria maravilhoso a gente poder compartilhar isso que nós falamos. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso lamentar porque o que foi falado lá está reverberando no todo. Então, qualquer hora, qualquer um de nós que pode ter acesso a isso que nós É conversamos. Mas que interessante foi que muito bom e muito não profundo, é pode ter que certeza. a conversa lá ela Foi. avançou em direção ao Nossa. núcleo bastante, assim. Principalmente na parte que a gente falou sobre a Agartha, as coisas assim, Vimana, as coisas, a conversa foi assim, Foi. assim, Mas tudo bem, isso aí um dia a deixa para gente lá. conversa aqui. Exato, na hora que isso surgir. E por falar em surgir, o tema que se apresentou para essa semana foi o poder. É esse o tema de hoje. O poder é uma coisa que todo mundo almeja, todo mundo quer ter. O mundo é regido pelo poder, os poderosos estão à frente de tudo. Quem tem o poder tem também, entre aspas, né, o domínio de tudo. Então hoje eu gostaria de conversar com o Jorge, já que o assunto se apresentou. Qual é a influência desse poder? Acredito também, eu vou perguntar para ele aqui sobre Atlântida, né? Falei, pô, quando apareceu o poder, também levou a Atlântida. Por que essa ligação? Não sei, eu vou perguntar agora. Eu soube que, já falamos aqui diversas vezes, que houve algum tipo de problema, não sei se é isso, ele já vai explicar, ou reexplicar, a questão do poder na Atlântida desencadeou todo aquele processo. Alguém se insurgiu contra alguém, aconteceu alguma coisa que nós vamos repetir hoje aqui. Jorge, o que é o poder sob o ponto de vista iniciático ou verdadeiro? Eu não posso dizer, porque a verdade é uma coisa que cada um interpreta da sua forma. Qual o sentido, qual o verdadeiro valor ou significado do poder? Poder do poderoso, não de poder. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, eu tenho o poder de fazer, de impor, de fazer essas coisas. Tema bom, né?
Ou dá um calor aqui assim. Tá sentindo o calor, então. Não, mas abaixa aí, Fernando, abaixa mais a temperatura. Não, mas não é no ambiente, dá um calor no peito, né? Por causa do assunto que você verdade. Falar, né? Dependendo do assunto, daí esquenta mais ou esquenta menos nessa região aqui assim, e daí dá mais. Claro Às vezes, dependendo do assunto que se vai conversar aqui, tem sido assim nesses anos todos, né? Assim, o assunto sai de tal maneira assim, que daí chega a ser divertido, daí dá vontade de sorrir. De sorrir. É uma coisa assim. É que como são sensações novas e que o corpo, de todos nós, né, ainda não está acostumado, então ele interpreta isso como uma coisa engraçada e que o corpo ainda está em processo de aprendizado, né? Então ele interpreta como uma coisa engraçada e a maneira de exteriorizar uma coisa engraçada é sorrindo. Então a gente está conversando uma coisa assim, o mais abstrata assim, e daí fica aquele torvelinho aqui assim nessa região aqui assim, do timo e tal, e aí dá um calor assim, dá tipo uma cócega e tal, e dá vontade de sorrir, negócio muito engraçado. Por isso que é divertido vir aqui. É bem assim. Eu me lembro de um amigo meu que quando tinha medo, ele sorria, ele era uma forma de expressão, não tem nada a ver, mas... Sim, aí é o contrário. Eu achei interessante que você falou que o corpo se expressa, tem muitas sensações que nós desconhecemos, né? E quando elas vêm, a gente reage de uma forma... É o que acontece assim, você acorda de um sonho. A maior parte das coisas que acontecem no sonho, para a mente concreta, são impossíveis de traduzir. Daí a mente concreta, como sobrou um resíduo desses vítios, desses samsaras assim, da noite, né? Então, ela vai tentar montar um mosaico para te deixar, para compreender. E aí fica uma coisa assim, aí você vem e fala assim, nossa, que sonho mais doido. É isso Primeira mesmo. coisa, né? Não é que daí a mente concreta, ela não tinha elementos para analisar aquele mundo onde você estava, né? Isso também acontece assim. Então, a gente está naquele limiar, né, de você sair da concretude para o abstrato, e a humanidade, então, começou a experienciar sensações novas, né? Então, você ter contato com o que é o amor universal, você compreender as coisas como um todo, você está ligado ou está idêntico a um conhecimento que hoje você tem e pensa que é só abstrato. Então, esse contato com essas realidades, né, ele muda fisicamente, muda atomicamente o ser humano, e ele dá assim, um novo nível de consciência para o astral, que não tem consciência no momento, né, que a gente está lidando ainda contra resíduos da queda lunar. E aí o organismo, quando vai traduzir essas coisas, quando a gente vai exteriorizar isso, falta palavra, né? Então a gente pega e usa as palavras que tem ainda no nosso gênio do idioma. Então, assim, o amor fraterno era uma coisa, né? Tanto que frater é de irmão, o amor fraterno é aquele que você sente por qualquer um que seja da tua mesma fraternidade, né? Então hoje já é uma coisa completamente diferente, que o amor fraterno, né, seria aquele o amor dos germanos, né, do gerado do mesmo pai e mãe, só que o pai e mãe não físico, o pai e mãe espiritual. Já é outra sobre coisa, isso, é outra coisa. Só que daí falta palavra, falta palavra para traduzir o novo. E é esse que é o processo de evolução, em que daí o gênio do idioma, né, ele aprende com as próprias coisas que as pessoas vão sacando contra o futuro da evolução, né? Então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de sensações que são sacados, eles vão criando seres novos que precisam de nome. Sabe que todo ser ele tem que ter um nome, né? Toda força no universo, depende de qual seja, atômica, subatômica, cósmica, tem que ter um nome. Porque o nome prova que ela existe, e o nome é a fórmula mágica que a invoca. Até a gente vai conversar sobre isso daqui hoje. Só que daí está vindo muita coisa nova. E para essas coisas novas a gente ainda não tem palavra. Por isso, puxa, não sei como nem falar a respeito disso aqui, no sentido positivo, né? Lembra o nosso irmão Alvim. Sim, nós trabalhamos por 20 anos praticamente criando um novo código de linguagem, Perfeito. Uma linguagem que não fosse uma linguagem de expressão rotineira, fosse uma linguagem de criação, dentro da tônica mântrica Shakti, que é a criação do verbo, né? Já apropriada como código de linguagem para o futuro, né? Maravilhoso, trabalho maravilhoso. O trabalho tá feito, né? Agora o que precisa é ele ser vitalizado e compartilhado, mas isso a seu tempo, né? Por quem de direito, né? Não. E você falou da sensação aqui, né? De exatamente você sentir o calorão aqui. Acho que o maior poder é aquele que emana do coração, né? Do coração naquele sentido, que é o amor fraterno que você falou, o amor universal, esse amor incondicional, né? Isso é uma expressão do...
e fisicamente a fonte de todo o conceito de poder que a gente tem, ela está no coração. A gente vai conversar. Então hoje. vamos lá. Vamos lá. Então assim, ó, quer ver? Então, sabe, tem aquelas idades evolucionais, né? Tem a Satya Yuga, que é a idade do ouro, né? Depois tem a idade da prata, que é a Treta Yuga, né? Depois, mais para baixo um pouquinho, tem a idade do bronze, que é do Apara Yuga. E depois tem a chamada idade negra, né? Que é a Kali Yuga, que é o que a gente está vendo agora. A diferença dessas idades evolucionais, isso são intervalos de tempo, né? Então, a Kali Yuga, 432 mil anos, a Dwapara Yuga é 864 mil anos, a Treta Yuga, da 401, 296, 1.296 mil anos, assim vai. Então, é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 é o tempo dessas yugas, né? E as pessoas pensam, as pessoas no geral, né, que as yugas elas são fixas e representam assim períodos através dos quais as raças se desenvolvem, mas não é só isso. É dentro de cada um período evolucional, dentro de cada uma raça mãe, dentro de cada uma sub-raça, todo o processo ele vai passar por 4 momentos: ouro, prata, bronze e escuro, ou negro, pedra, o que você queira. Sempre assim. Então você começa bem e aí começa a degradar, né, a cair, né, até que chega num ponto de caos, e aí começa de novo uma idade do ouro, uma Satya Yuga, que é quando vem os avataras, né? Então tem o avatar, o Manu semente e o Manu colheita, o avatar início e o avatar síntese, né? Então sempre esses ciclos assim. Então, vai ser bom a gente conversar. Vamos lá. Então assim, ó, aí na época da Atlântida, você citou a Atlântida, né? Então, a época da Atlântida era a Satya Yuga, a Idade de Ouro. Por quê? Porque existia um processo harmônico, né? Em que divindade e humanidade coexistiam. Ou seja, o poder era de todos. E aí tem uma coisa, achei muito interessante você falar isso antes, e você repetir agora, porque tem uma coisa muito interessante que é assim, isso a gente nunca conversou. Então, quer ver? Os Vimanas, os discos voadores, hoje chamado de disco voador, né? Então, eles são de 3 tipos, né? 3 classes, dentro das classes vários tipos, eu já vou falar exatamente qual no decorrer da nossa conversa. Mas daí, teve um período da Satya Yuga, Atlântida, né? Em que os Vimanos eles não existiam, eles eram desnecessários, porque o poder de fazer aquilo que hoje se considera como uma coisa assim, afeto e restrito só às divindades, né? Ou lendas, coisas assim, ele era dado aos seres humanos, né? Então, a humanidade ela vivia em tal modelo sinárquico, em tal equilíbrio, em tal harmonia, de tal forma alinhado em Dharma, né? Que então todas as coisas que hoje são consideradas como poderes, eles eram inatos e inerentes às pessoas. Até no que concerne a deslocamento e toda essa coisa. Então é isso, porque Vimana e deslocamento, já a gente se pensa nisso, né? Perfeitamente, por isso que já vou falar sobre os Vimanas. E então, nesse primeiro momento, o Vimana não existia, sabe por quê? Então aqui a gente está na Satya Yuga, né? Satya Yuga, quer ver, 432 dá 1 milhão e 600, 1 milhão e 780. 1 milhão e 786 mil anos dura uma Satya Yuga. Tá? Uma idade do ouro, assim, uma época de harmonia. Só que não é assim, a harmonia acabou. Não, ela vai num decrescente. Isso é o normal depois da queda cristã no nosso sistema. Então são 32 poderes que podem se desenvolver. Já vou discorrer quais são, né? Quais são, não. Eu vou dizer... E todos eles eram inerentes dos Atlantes. Não, eu vou dizer o que é possível da gente conversar, né? Ok. Tanto é que mais tarde o piloto do Vimana, né, ele só conseguiria ter o direito de pilotar se ele dominasse os 32 poderes, senão não, ele não teria como, né, assim, seria fatal para ele e para quem ele transportasse. Mas eu já vou dar detalhes sobre isso. Aí, então, nessa época da Atlântida, então,
esses 32, né, eles estavam disponíveis a todos, né? Então você não precisava entrar numa rotina Pode-se conhecer esses 32 poderes ou não? Existe alguma literatura a Sim, respeito? não. Não? Externamente, não. 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 Ok. Então, são assim, são os chamados CIDs inferiores, que são número pode ser de 24, está ligado às pétalas do cardíaco, 12 vezes 2, tem duas ocultas, não é o caso, né? E tem os chamados CIDs superiores, ou poderes superiores, que esses é que são os poderes reais, que estão ligados às 8 pétalas do 8º chakra, que está ligado ao cardíaco, que se chama Vibhuti, né? Ele fica ligado ao cardíaco como se fosse um pêndulo abaixo Então do são timo. poderes que hoje nós desconhecemos. Sim, mas que está o acesso, ele é O assim, acesso está aí, mas era ele é comum obrigação. a todos os habitantes atlantes, mas que hoje, vamos dizer, Não, perdeu-se. por exemplo, um deles, já vou discorrer sobre os outros, mas um deles é o poder de você controlar a gravidade, é você se projetar, Sem mecanismo nenhum. Não, nada. Eu Não, posso nada. controlar a gravidade Não, nada. aqui. Hoje, por exemplo, hoje no Tibete, então, tem os Lungumpas, os monges carteiros, né? Tem. Então, o monge carteiro é o que Porque eles não desenvolveu... pegam nada, eles saem voando ali Não, para você. é o que... E quando eu chego em determinado local para entregar os bagulhos lá que ele tem que entregar, com o que seja, ele se ancora, amarra um pé para ele ficar parado ali, porque senão ele flutua. E assim, daí isso não é lenda, não é, sabe, a gente não está inventando. Assim, faz parte da realidade do Tibete, sempre fez e faz parte hoje ainda, né? Continua fazendo isso. Só que antigamente isso era uma coisa inerente, normal a qualquer pessoa. Por isso não eram necessários os veículos, vamos dizer, né? Cada um fazia. E também não era visto com estranheza, porque assim, eu não estranho que você tem 2 braços, porque todo mundo é igual. Então naquela época isso fazia parte, então não era nada de diferente, era inerente, né? Mas por assim, no Tibete recente, na história recente, quando passam num Gumpa, né, voando, né, aí as caravanas eles se prostram no chão e tal, em sinal de reverência, adoração, porque considera como um mago, um místico, um deva, um deus, mas não é. É um ser humano que adquiriu um dos poderes específicos, né, desse chakra adicional e que ele permite você pegar e se deslocar para onde você quiser, da forma como quiser esse tempo inteiro. Satya Yuga. Na medida em que essa idade foi evoluindo, e depois aí, na época da Atlântida, né, teve a questão da queda da Atlante, a quarta cidade se rebelou, e queriam exatamente, tinha uma disputa, e cada rei Atlante era um rei divino, os reis de Edom, e aí então houve uma união dos demais com o quarto e se revoltaram contra o oitavo, e havia 2 seres especiais que tinham vindo para a oitava cidade, especificamente para tentar colocar a Atlântida em ordem, porque ela já estava mais ou menos complicada, e aí então a Atlântida acabou Então, falindo. uma parte, como num regime sinárquico, tudo isso tem a ver com o tema, né? Como num regime sinárquico, onde todo mundo tem os 32 poderes, ou seja, tudo é harmônico, Sim. como pode caber um espaço para desarmonia ou tudo que aconteceu? Como é que se explica? Assim, não, é porque assim, o processo de descida da consciência na matéria, ele veio em curva, né? E o máximo da descida da consciência na matéria, ou o máximo da inconsciência, foi exatamente, né, na Atlântida, com o quarto arrasta-mãe, na quarta... Que era exatamente a fase de decréscimo, máximo vamos de dizer. descida, Ok, né? O tá. ponto onde Então, uma ia coisa começar natural. uma inflexão. Não era natural. Poderia acontecer e aconteceu. Exato, né? isso. E isso aí acontece, daí também acontece uma série de coisas que, em decorrência, que são saque contra o futuro. Acontece que dali para frente a Atlântida começa, né, a degradar, dá-se por encerrado aquilo, o que existia de resultado evolucional até então, né? Então era algo previsível, digamos assim. Não, era algo possível, tanto é que aconteceu, tendência. não previsível. Ok. Né? E a decorrência disso é que se criou a Agartha foi criada para preservar o resultado evolucional de então, né? E as 7 cidades da Atlântida, cada uma evoluía em separado, cada uma com cada uma com um ser com um tipo físico completamente diferente, uma opção de coisa, né? No meu caso, né? Tá. Acontece a queda Atlântida, né? Aí os cataclismos, coisa toda, acaba o momento da quarta raça-mãe e vai iniciar a quinta raça-mãe, na meseta do Pamir, a gente conversou outro dia, né?
E essa quinta raça-mãe já não domina os 32 poderes. Não, aí é que vem. No início da raça ário-semita, né? Então tenta-se implementar o modelo Atlante. E qual que era o modelo Atlante? Aí vou voltar de novo ao Atlante para ver onde surgiu essa questão do poder e do desejo de controlar o outro, né? Então, como a gente está no quarto sistema evolucional, então a gente tem 3 de potencial e quatro coisas sempre manifestas. Então, Atman, Buddhi, Manas, potencial, mente concreta, o astral, o vital e o físico, presente, agindo, materializado, né? Então, se tinha 4 linhas de manifestação de mônadas, que você sabe assim, que os seres, as mônadas que vieram da Lua para a Terra, que transbordaram, 4, né, estão em atuação, né? E 3, aí que interessante, a gente não falou, 3 agora já falamos, vamos falar. Então, 3 categorias de mônadas que vieram da Lua para evoluir aqui agora, estão aguardando para nascer como seres humanos no próximo momento evolucional, e nesse momento eles estão nos 3 reinos da natureza, como animais, vegetais e minerais, tá? O que acontece? Daí, então, dessas 4 hordas, 4 hostes de seres que desceram, né, e que continuaram a evolução, daí na Atlântida, então se organizaram no que mais tarde se degradou e passou a ser chamado de castas. Então existia, né, o sacerdote, o guerreiro, o comerciante e o trabalhador. Só que acontece assim, um guerreiro que vai para a batalha defender o país, né, é o mesmo guerreiro que preserva a ética, preserva o bem, sabe? É o que mantém os costumes, não é só aquele que vai fazer a guerra. E o guerreiro que estuda, que ensina, né? Um trabalhador que ensina, ele tinha exatamente o mesmo valor do que um sacerdote, do que um guerreiro, do que um comerciante. Então, não existia diferença entre a atividade, não existia diferença entre os seres humanos, qualquer um migrava de uma atividade para outra, né? Isso é uma herança atlante, digamos assim, né? Esse sistema é a base da sinarquia. Sim. Sabe? E o que acontece é o seguinte, é quando aí toda pessoa faz o quê? Ela faz aquilo para o qual ela tem tendência, tem habilidade, aptidão, e principalmente ela faz aquilo que a deixa feliz. Então, é um sistema assim, eu, enquanto trabalhador, eu não desejo ser um sacerdote porque ao fazer a terra produzir o alimento para todos os seres, isso é a minha realização. Né? Aí o sacerdote não tem nada a ver com o que a gente considera hoje como sacerdote. Nada de religião, é outra coisa. Aí ele é o mantenedor do conhecimento, né? Ele é o que estuda as ciências, ele mistura o visível com o invisível, né? Só que isso daí, a ciência, ela era compartilhada com todos, do sacerdote. A ética do guerreiro, ela era compartilhada com todos. O comércio, as coisas do comerciante, ela era compartilhada com todos. E o trabalho era compartilhado com todos. Então, todos felizes, né, e irmanamente distribuídos e evoluindo cada um no seu passo. Então, esse é um sistema assim, em cima desse sistema é que se estabeleceu, né, o regime Atlante. Esse sistema é a base da Satya Yuga. Esse sistema com o poder divino que é equilibrante, esse é a base da sinarquia. Tá? E era assim que vivia. O que acontece daí na Satya Yuga, na Idade do Ouro? 100% da consciência está manifestada no momento, nos seres. Então aí existia essa questão do cada um dominar o poder que quisesse. Só que assim, aí não, eu estou aqui trabalhando e eu consigo pegar e voar até lá, sei lá, a 4ª cidade que é no Mato Grosso. Eu vou lá agora. Não, é que daí assim, como era uma coisa que fazia parte do dia a dia, não é o conceito que a gente tem agora, assim, que existia o desejo de eu fazer aquilo, o desejo de fazer aquilo outro. Não existia. É um sistema, assim, de vida em plenitude, sabe? Onde você vive, assim, aquela coisa completamente harmônica e plena, convivendo com a divindade, e onde não havia diferenciação entre o visível e o invisível, sem diferenciação entre o oculto e o conhecido. E a Agartha era na face da Terra, não existia Agartha. Tá? Aí o que acontece? Com esse processo de queda, né, aí a coisa então começa a degradar em termos de nível de consciência. Tanto é que assim, a idade do ouro é 100%, a idade de prata é 75%, todos os seres, né? A idade de bronze é 50%
e a Kali Yuga, a Idade Negra, então é 25% de consciência, é o máximo que a pessoa que está ali vai atingir. Hoje nós estamos, cara, a pergunta, Kali cara. Yuga, 100%. Hoje nós estamos em que percentual, então? Hoje? Não, é que agora acontece uma coisa. Toda época tem a sua... Sim, mas por conta do que aconteceu de 1900 para frente, já conversou aqui até na vez passada, Sim. da questão do advento de Maitreya, Buda, do Buda humano, Sim. tudo que aconteceu nesses anos todos. Então, a gente está no final da Kali Yuga, né? Nós estamos no 25, então? Não, no final da Kali Yuga, já misturado com a Satya Yuga. Então, pessoas dos dois tipos existindo. Entre o 25% e o 100%. Entre o 25% e o 100%. Ok, né? Então, mais claro assim. quem decide em qual idade eu estou vivendo é o que eu tenho na minha cabeça, é o foco, qual é o meu nível de consciência. É a pororoca, do velho com o novo, aquele processo misturado, mas é que daí a diferenciação da mistura do negro com Solimões ou do Amazonas com o negro. Com o negro, é que daí cada um constrói o seu próprio. Eu posso, então, estar na Agartha ou estar no sistema lunar. Perfeito, eu posso estar no sétimo sistema evolucional ou estar na Lemúria. Então, o que está na minha cabeça é que me posiciona, porque tanto a idade, né, a Yuga, a idade evolucional, quanto a questão do futuro e do presente, quanto a hierarquia de um ser humano hoje, ela é dada pelo que ele tem na alma, pelo que ele tem na cabeça. Essa que é a hierarquia dele. E aí, então, ele pode ser, né, um agartino, ou um lemuriano, ou um atlântico. O problema dele, cada um cuida do seu próprio feudo, né? Bom, aí, então, o que acontece? Nesse processo de degradação, né, da consciência, então, passa-se da Satya Yuga para a idade seguinte, que é a idade do bronze, que é a Treta Yuga, né? Que é onde começa na meseta do Pamir, você fala? É aí não, esse é um processo de degradação. De degradação, tá. É porque a meseta do Pamir começou há 1 milhão de anos. Tá. Né? Então, se você for pegar esse 1 milhão de anos para trás, tem 432 mil você tá indo para trás. Tá. E mais 864, então daria metade da idade do bronze, só que daí o que acontece? Em cada uma raça-mãe, os 4 ciclos vão se repetir. Em cada uma sub-raça, os 4 ciclos vão se repetir, sempre com tamanho menor. O que acontece? Voltando à questão daí dos Vimanas, né? Da questão dos poderes, depois já vou chegar... Dos 32 poderes, Sim, aí a gente não pode... Não posso me aí perder chegou nisso. um ponto em que daí, pela degradação dos seres humanos, que assim, Dharma deixou de ser a linha mestra do desenvolvimento do dia a dia, esses poderes eles foram rareando, né? E se tornaram uma coisa praticamente desconhecida dos seres. Uma parte assim, como é que eu posso ter um poder, ou o meu descendente pode ter um poder, e que fator provoca essa perda, digamos assim? Já vou conversar. É uma coisa adquirida que eu tenho, ainda está em mim os 32 poderes, né? Mas eu não consigo alcançá-los. Como é que acontece isso? É isso que a gente vai conversar. Ok, vamos conversar. Vamos lá. Então, só seguindo essa linha dos Vimanas, né? Daí, então, você, a partir do momento do início da Satya Yuga, que daí não existia Vimana, então o ser humano ele perde a capacidade de se locomover, assim, para onde quisesse, e junto com as outras coisas que eu já vou falar, né? Estou olhando para o relógio, mas vai dar tempo. Vai. E aí, então, surge o que se conceitou como Vimana. E aí os primeiros Vimanas, as primeiras pessoas que iam pilotar os Vimana, então eles tinham que ter os 32 poderes para poder, então, pilotar. E isso é uma coisa muito interessante, que assim, os primeiros Vimanas o nome do primeiro grupo de Vimana era Mantrika Vimana. Mantrika, som. Assim, ele tinha 7 núcleos de propulsão, mas sem combustível, sem motor, não tinha motor, sabe? E aí eles eram movidos, sabe como? Pelo Mantrika Shakti, pelo poder da voz do condutor. Tá? E aí os Mantrika Vimanas, eles eram de 32 categorias também. E dentro dessas 32 categorias existiam aqueles que daí te levavam de um local a outro, de uma cidade a outra, de um continente a outro, ou de um país a outro, como eles falavam, de uma cidade a outra, ou de um mundo a outro. E o mundo a outro, ou um planeta a outro, não é eu ir daqui para Marte, isso é bobagem. É eu ir daqui para uma daquelas locas que a gente conversou outra vez, que é aqueles locais que existem dentro do que a gente considera como universo, que faz parte do nosso dia a dia. E então, esse poder, ele só era dado só a alguns.
né? Então, não era qualquer um que podia usar o Vimana, até porque, assim, para fazer, o que acontece é assim, ó. Então, o Vimana, ele usa energia, quer ver? A energia são vários motores, né? E aí você segue fluxo. Porque assim como no corpo humano, então tem o lugar onde é que circula o sangue e onde circula a eletricidade através do sistema nervoso, simpático, parasimpático, depois com o sistema nervoso central, e ele se liga com o sistema circulatório através dos vasos, coisas assim. Então, no nosso universo visível, a parte que nos compete, há caminhos da mesma forma, né? Então, há caminhos de Sol, caminhos de Lua, caminhos de ar, de todos eles, né? E então os humanos eles se projetam por esses caminhos, né? Quantas centenas de milhares, dependendo do tipo de local que você vá, dependendo do tipo de Vimana, dependendo do tipo de metal que você construiu o Vimana, dependendo de quem está pilotando. Então, tem uma série de dependências que às vezes você tem rotas para seguir. E aí, quem movia o primeiro grupo de Vimanas era o som, né? Entoado por quem pilotava. Por isso a importância da questão do mantra, né? Em todas as tradições mágicas, em todas as buscas ou exercício de poder, sempre o som, né? Ele foi determinante. Tanto é que tem o Om, que o Om é o sintético. Do A1, né? Não, o On ela é a parte sintética do On, mas ela é a parte sintética do aspecto feminino do criador do cosmos. Então, o On é a força feminina sintetizada, né, do verbo criador do cosmos. E o A1, né, ele é uma abreviatura de 3 palavras que é o próprio som que mantém o universo coeso. Então, o M é a primeira inicial de cada uma dessas palavras, que quando pronunciado, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar quem está entoando o som na exata frequência da manutenção do universo. Interessante. Por isso da importância. E por isso que daí tem a questão dos mantras. Então, assim, qualquer país, né, assim, quando assim, qual é a força que vai mover o país? Quando toca o hino do país, o povo acende. O que provocou a Revolução Francesa foi a Marselhesa, o que induziu a Revolução, o que deu aquela força, aquele fogo transformador, foi a Marselhesa construída exatamente para isso, né? Então, esse é o poder do som. E de início, então, os Vimanas, eles eram os Mantrika, e exatamente assim, Mantrika, Vimana, né? Movido pelo som de quem? Porque nessa altura, aí já estava na segunda idade, né, na Treta Yuga, que seria a Idade de Prata, e as pessoas já não tinham consciência, Dharma já não era homogêneo, então você tinha que buscar o conhecimento, aí já começou os só alguns, aí começou a questão do segredo. Depois aí evolui um pouco mais no sentido de descendência, né, da evolução, e a gente passa para a Idade do Bronze, do Apara Yuga, né, são 864 mil anos. Nesse momento, se perdeu o poder de manipular o som. As pessoas já não tinham, mesmo os iniciados, não tinham mais o poder, o segredo de usar o som para se locomover. E veja que antes esses poderes eram inerentes a todos os seres humanos. E eu já vou conversar sobre isso. Então aí, nesse segundo momento da evolução, desse processo de degradação, então, do Apara Yuga, os Vimanas, daí eles já eram Tantrika Vimanas, já não era mais Mantra Vimana, então já era uma outra descendência. E o que movia, né, o Tantrika Vimana, né, eram também composições, são 7 motores, um oitavo oculto, mas que não usa combustível, por isso que se fala assim, sempre se fala assim, de início os Vimanas, eles eram conduzidos pela força de quem pilotava, e era um processo desgastante, então isso uma vez a gente tinha falado, mas sem explicar, então hoje é a explicação, é que o primeiro e o segundo grupo de Vimanas, o Mantrika Vimana e o Tantrika Vimana, eles eram movidos pela força, assim, pelo poder oculto, pelo conhecimento secreto reservado que cada um dos pilotos tinha, né? E aí o que muda do Mantrika Avimana para o Tantrika Avimana é que daí um usa o canal de poder, né, que emana da própria Terra, né, e outro usa o canal de poder que emana do próprio céu, não só o céu. Então as linhas de uso
que alimenta os motores, que chama de Vimana, e que tem ligação daí com as forças em cada um, os poderes em cada um. Aí tem a ver com os tatos, né? Então é o ar, a água, a terra e o fogo, né? E aí mais o céu, o sol e a lua. Esses são os sete pontos de geração de. Para você ter uma ideia, um dos. Já vou falar isso. Vamos para outra ideia. Então, chegou a um ponto em que daí continua esse processo de degradação, de perda do conhecimento. E veja que na medida que vai se perdendo o conhecimento, vai aumentando a quantidade de conhecimento chamado de secreto. O segredo, na medida que vai descendo o contato do ser humano com o poder, aí o conceito do secreto vai sendo criado. Tá? Já vou terminar essa parte dos humanos e daí volto na questão das 4 separações evolucionais. Daí, então, chega um ponto em que o ser humano, e é isso então já agora na Kali Yuga, nos últimos 432 mil anos, né, em que o ser humano daí, ele já não tem mais o poder de fazer isso, nem de usar o mantrika, nem usar o tantrika, né? Ele não tem nada a ver com o tantra que se professa no Ocidente, que é uma degradação 100%. Mas os Vimanas continuam e sempre continuaram, não, mas né? já vou contar, contar. Aí então chegou, terminou essa fase do Tantrika Vimana, né? E começa uma outra fase, que daí já dentro da Kali Yuga, da Idade Negra, onde a vivência em Dharma ela é completamente aleatória, que é o que a gente vê hoje, assim, as pessoas vivendo, e as pessoas vivendo em Adharma, contra a lei, conhecimento zero, buscando se equilibrar, e ordens iniciáticas, coisa assim tal. Daí, nesse período, né, os Vimanas que existiam, eram os chamados Kritaka Vimana, chamados artificiais. Sabe por quê? Porque daí agora na Kali Yuga eles passaram a precisar de combustível. Houve um tempo que eles eram movidos por mercúrio. Já agora. Tá. Já agora. Mas agora, de uns 6 mil anos atrás, não, por aí. Isso aí. O agora... Não, o agora que eles passaram a precisar de combustível, né? 430 mil anos na nossa contagem, né? E aí então continuo com os 7 motores a mesma coisa, só que daí há que ter um combustível, e aí há o mercúrio, a questão do Forrati Kundalini, ou o Sol e Lua, ou Terra e Céu, depende do caminho que você queira, e aí há limitantes assim, até para qual é o caminho que eu posso seguir, mas só que assim, aí eu sou o poder e o piloto do Vimana atual, do Kritaka Vimana, aí já não tem aquela especialização de ter aquele domínio do som, domínio do conhecimento. Já é tudo mecânico mesmo. E que antes a construção do Vimana, e eu estou falando isso, tem tudo a ver com poderes, tá? Que o poder, o mago, quando ele vai fazer poder, que daí isso é inerente a qualquer um de nós, então tem a questão do encantamento, que é o som, né? Tem a questão da simbologia, que é o som é o mantra, né? E tem essa questão da simbologia, que é o yantra, né? E tem a questão do próprio estar do mago. Assim, o que ele tem na cabeça é que determina o alcance do poder dele. Isso vale para qualquer um de nós. É o mantra, é o yantra, né? Quer dizer, o som, é o símbolo, que é a escola, teatro e templo. É o mantra, o yantra e o que cada um tem na sua alma. Isso ele determina até onde vai a tua força, até onde vai o teu verbo. Daí, quando se partiu para fazer o Vimana daí, o Kritaka da última série, né? Assim, quer ver como é que é? No Mantrika Vimana, então, eram 32 tipos de Vimana, né? No Tantrika Vimana são 56 tipos de Vimana. E no Kritaka Vimana são 25 tipos de Vimana. E para você assim, como o conhecimento ele existe e às vezes ele é mal utilizado intencionalmente, então, há uns anos atrás, se criou um remédio para a questão de disfunção do homem, disfunção sexual do homem. Erétil. Né? Sim, e que foi o remédio, o primeiro que foi criado, não vamos falar aqui o nome, né? Foi o primeiro que foi criado. A pílula azul. Falam de azul é porque ele tem um componente que ele altera a visão, e isso não é dito, nenhum laboratório diz,
mas o custo para quem usa é a visão, porque a energia que é usada, ela vai necessariamente ser retirada da energia elétrica que você recebe pelos Teve olhos. uma pessoa, inclusive, saiu, você tocou no assunto, passou a enxergar tudo azul, em função Não, e há uma foi um caso único, mas e há uma aconteceu. perda de visão gradual e irreversível. Mas quer ver, É então? isso aí. Mas que estou falando isso e ver como existe um conhecimento oculto que ele é mal usado. O nome dado para esse remédio, e todas as pessoas sabem qual é, não é? Ele é o nome de uma das categorias de Vimana, né, daquele tipo chamado Tantrika Vimana. E veja como é que então já degradaram a questão do Tantra, né, e aí usa o nome de uma classe de Vimana que era movido por um processo mágico chamado Tantrika, né, e dão esse nome para uma pílula ligada à questão de propagar ou resolver a questão da sexualidade. E ver como isso é um mau uso do conhecimento. Sem dúvida. E é por isso que o conhecimento é oculto. Então, quando você fala assim, me dá uma caixa daquele negócio ali, né? Aí, quando está pronunciando o nome, você está pronunciando o nome sagrado, que é o nome de um tipo de Vimana que era movido por um poder desconhecido hoje. E os outros Vimanas, o que aconteceu? Você falou de 3 tipos aqui, né? Eram classes, né? 3 classes. Três Um tinha classes. 40, outro tinha 50, outro tem 32, 25. 56, 25. O que aconteceu com os anteriores? Não, é que daí ele, no passar dos anos, ele deixa de existir. Deixa de existir. Porque uma vez você usou o termo composição, né? Sim. Exatamente, os Vimanas ligados com Mantrika e o Tântrica, eles eram uma composição, tanto é que o piloto, né, ele tinha a arte de conduzir e tinha a arte de fabricar, que era um processo mágico, então, dependendo do tipo de raio que venha, né, da onde, então isso penetra na Terra, que são 8 camadas, pega até a terceira camada da Terra, dessa terceira camada sai o tipo principal de metal, esse tipo principal de metal tem que ser produzido de determinada maneira, e aí então você tem fluxos para andar, uma opção de coisa. Dizia-se até, como eu disse, você até disse, que alguns, quer dizer, hoje, pelo que nós estamos conversando aqui, dá até para se imaginar que alguns Vimanas eram a extensão do próprio... Era o próprio... Quem pilotava aquele negócio era a extensão dele próprio. Quer dizer, para a nossa mente concreta é meio difícil a gente imaginar isso. Por isso que eu falei, então, porque a questão hoje nós nem imagina o que é poder de verdade. Entende? Então, porque assim, quando se diz assim, Mantrika Vocês podem ficar tranquilos que nós vamos continuar outro programa. Provável. Então não fiquem... Eu já sinto tudo, esse anseio de lá, e sobra para mim. Vai continuar a parte 2 aí. Veja que o Mantrika Vimana, ele é de tal forma integrado ao seu condutor, que era um iniciado, ele conhecia, né, as coisas assim, que ele se movia baseado no som grego. No som, então, você pronunciava um mantra específico, né? E aí aquilo se projetava. E você tem uma ideia assim, o tipo mais degradado de Vimana, já que na o Kritaka Vimana, já o artificial que usava motor, mas o motor com combustível, que é o que se vê, algumas, por isso o professor Henrique de Souza, ele fala assim, os nossos não fazem ruído, porque os nossos eram os que na época se falava da Agartha, né? E aí os da Agartha não usam combustível, né? Então Sim. Não tem motor, né? Então não tem motor, não tem ruído. Mas aí os artificiais que usam motor, então aí há uma função específica para assim, eu quero deixar o Vimana invisível, então eu tenho que pegar e usar um determinado espelho que daí vai refletir determinado tipo de raio de sol que vai incidir e ele se confunde com o céu, ou se confunde com uma nuvem, ou projeta alguma coisa do céu. Então, cada uma das coisas que se pensa saber hoje a respeito de Vimana tem a ver com uma das qualidades que o piloto tem que ter e uma das assim, especificidades técnicas ou de maquinaria que tem ali dentro para se... Já que você está falando em Vimana e a coisa convergiu para Vimana, e nós vamos continuar com o tema, volto a dizer, houve um estudo, sabe que eu sou ufólogo, a maioria conhece, claro estou 52, 54 anos lidando com isso aqui, com disco voador, Vimana e tal. E houve um estudo do Jacques Vallée, se eu não me engano, as linhas ortotênicas. Eu acho que você já ouviu falar disso? Sim. Então foram feitos avistamentos ao redor do mundo e alguém teve o cuidado de mapear onde esses discos...
e percebeu se tudo isso aí que ele São está falando, eu caminhos. já estou lá. Lógico, Esses Grego. caminhos, percebe-se que tem Lógico, aquelas Grego. linhas lá. Lógico, Grego. Então, o que você está falando agora, de uma outra forma que não tem nada a ver com ufologia, vamos dizer assim, combina com o que exatamente Sim, algum especialista fez sobre aí, essas linhas não, ortotêmicas. e aí, isso é uma coisa muito interessante, essa abordagem que a gente está dando para a questão do Vimana do ponto de vista de poder humano, para desmistificar definitivamente essa questão que são extraterrestres. Tá? Olha, mas assim, ó, sabe, o professor dizia que eu ouvi dizer que o disco voador vem de Marte, é um martírio, né? Assim, porque às vezes você tem que ter paciência para aguentar alguém falar uma Com coisa certeza. dessa, mas tudo bem, vamos em frente. Daí, o que acontece? Quando inicia esse processo de desequilíbrio na Satya Yuga, Grego, então você tinha 4 linhas de condução da humanidade, 4 linhas do Pramanta, cada um com a sua tônica em perfeita harmonia. Quando começa o desequilíbrio, né, e antes aí o poder é inerente a todos. Quando começa o desequilíbrio, aí começa a questão do ser humano buscar o poder, né, e conceitua o poder como aquele diferencial que ele tem, ou aquilo que ele tem e que o diferencia dos demais, Isso. para que ele seja melhor que os outros e para que ele possa exercer comando ou poder sobre os outros. E a partir daí, aí degradou completamente. Já não existia mais gente... sinarquia e começou uma anarquia, digamos assim. Não, hoje o que a gente vive é um sistema caótico. Assim, então a gente passou por... E aí como houve um desnível, e é isso que eu falei assim, que daí, dedicado a uma raça, acontece esses 4 períodos, né? Idade do ouro, prata, bronze e idade negra. É que daí sempre há uma alternância no exercício do poder entre esse, então, assim, primeiro os sacerdotes, as religiões, as igrejas vêm mandos e mandos que tal. Aí diminui o período delas entre os guerreiros, né? Então eles vão, invadem, tomam conta e tal, aquela militarização, tal, no mundo inteiro, na história humana inteira, né? Daí há um decréscimo da ação dos guerreiros, né? Aí entre os comerciantes, né? Aí a guerra toda é feita pelo dinheiro, não sei o que e tal, e vai, invade, aí é um decréscimo da influência do dinheiro. Daí então os que eram os que trabalhavam, né? Então esses vão tomar conta. E aí, então esse milkshake, essa confusão, essa alternância, né? Para brigar e buscar uma coisa ou alguma coisa que sempre esteve escondida dentro de cada um e ninguém sabe. Então, na semana, nós temos ainda um tempo aqui, mas no próximo programa nós vamos falar exatamente onde estão esses poderes, como a gente recuperar esses poderes, como descobrir quais são esses poderes e, ao mesmo tempo, também mostrar para as pessoas, tentar conversar aqui, esse termo, vamos dizer, adjetivo, digamos assim, como é que ele... Qual é a força, qual é o poder desse poder hoje nessa fase de transição, transformação, novo ciclo que a gente fala? O poder que a gente vê assim, das nações, uma do vamos dizer nada, assim. Zero, nada, né? Zero. Então, que tipo de poder é esse? Nada, nenhum. Não, é poder de gente ignorante. Então, mas domina? É ignorância que domina? Sim, como é que é não, isso? Mas só que assim, ó, Grego, é que... então tem aqueles os sentidos grosseiros e os sentidos sutis, né? Então Krishna fala, quem vai aos Butas morre pelos Butas, quem vai aos Tamatras vem a mim. O que é Buta? E o Buta é o sentimento grosseiro, a vidya, a ignorância. Tá. Então, a ignorância. Quem norteia a vida por isso, morre por isso. Entende? E aí fala assim, mas esse país já está há 100 anos esculhambando com o mundo. Calma, né? Você pega assim, e isso é necessário que se conheça a história real da humanidade, nem precisa ser história secreta, a história, né? Você pega assim, civilizações que tiveram seu apogeu e dominaram metade do mundo. Hoje cada um está no seu lugar. Aí surgiu uma outra, dominou metade do mundo. Isso. E está lá no seu lugar. Só que é o seguinte, dominou metade do mundo e fica ali no seu lugar, todas as ações que ela fez para dominar metade do mundo estão concentradas ali naquele lugar e ali o karma pega. Entende? E não tem inocente. Entende? Então, quando fala assim, mas esse país que está brigando e exerce um poder beligerante muito grande, domina, invade, tal, essa coisa toda, tal. Isso e veja assim... A gente tem percebido que o poder dessa época ele é transitório. Essa é a palavra que se usa para definir poder.
Entende? Porque assim, se você pegar só a Idade Negra, só a Kali Yuga, né, são 432 mil anos. A história, da maneira como a gente conhece, ou da maneira como a gente desconhece, né, a gente começou a contar de 3, 4, 5 mil anos para cá, e o para trás se ignora, faz de conta que não aconteceu. Então isso é uma bobagem. É que a gente não tem muito Então, registro, né? A gente se baseia mais nos... É que a gente acha que esses governos e que a vida ela é muito complexa e parece que não muda nada, porque a gente esquece que é eterno. Então, todos vocês, todos nós vamos sobreviver a todos os governos. Nós vamos sobreviver a todas as yugas. Nós vamos sobreviver a todos os ditadores. Nós vamos sobreviver a todos os que cometem coisas ou ações de lesa pátria, lesa humanidade, lesa evolução, lesa divindade. Nós vamos sobreviver, porque nós estamos na marcha buscando o bem, o bom e o belo. Essa que é a grande diferença. Entende? E aí, essas nações, assim, eu uso o mesmo termo, é como assim, é como flor negra de uma noite, sabe? Ela vai, floresce de noite e morre de manhã, e quando você acorda, você nem vê que aquele negócio floresceu à noite. Né? E a flor acha que durante o período da noite ela abafou 100%, porque ela, no entorno dela ela azarou todo mundo. Ótimo! Amanhã de manhã você vai virar nada, você vai ser resto para ser desmanchado aí nas cinzas do tempo. Entende? Então, isso não nos afeta. Isso não nos vai ter nada. O que acontece assim, então, esse desnível, né, da sinarquia, dessa homogeneidade, é que fez com que, então, essas séries diferentes de seres humanos, que são diferentes somente na idade e em mais nada, tentassem um impor a sua realidade ao outro, tentasse um dominar o outro, tentasse um... E por isso que, assim, hoje, você vê uma propaganda de qualquer coisa, de um carro, de uma roupa, de um perfume, de uma casa, de uma viagem... Tudo é... E você, assim, ó, você vai se sentir especial, você vai ver como você é único, você vai poderoso, se sentir o melhor. Poderoso, tal. Ou então, assim, inatingível. Então, as pessoas fazem questão de serem diferentes dos outros, né? Porque aí, no ser diferente, reside poder. E o que acontece? Daí se chega a um ponto tal de degradação social, né, que hoje um ser humano do ramo das artes ganha em um mês o que um ser humano do ramo da cultura vai ganhar na vida inteira ou não vai ganhar em centenas de vidas. Né? E aí esse ser humano que assim, tem o mesmo direito evolucional, a mesma coisa, ele vai e dá o direito ao outro de ser tratado como ícone, como ídolo. Né? E aí então se cria uma mistura, né, onde as pessoas esquecem que cada uma delas tem o poder de fazer o que bem entender. Você falou sobre as linhas, né, que existem hoje, onde flui. Também tem as linhas lei, que você criar as linhas lei, né, na intersecção de cada linha lei tem uma pirâmide, tem um templo, tal, oculto ou não. Então, tem muita coisa. Mas a maneira de ver o mundo onde a gente vive é assim, Grego. Você imagina assim, você está em um turbilhão, assim, uma explosão. Tá? Assim, você está assim, vivendo dentro de uma explosão solar. Né? E aí, então, tudo acontece. Então, a energia assim, do universo flui em linhas, cada uma no seu padrão, e vem, se encontra com a outra, tal, aquela coisa assim. Tal, e a gente só acredita no que os sentidos veem. Exato. Entende? Aí o mundo fica incompreensível. Daí você vai se julgar, a pessoa vai se julgar a menor das menores, a pior das piores, a mais lenta dos lentos, a mais lerda dos lerdos, assim, a mais ignorante dos ignorantes. E, na verdade, não. Todos têm exatamente a mesma coisa. Então, sabe que uma das coisas que move os Vimanas são dínamos elétricos, né? Há 32 formas de gerar eletricidade para colocar num dínamo e encapsular para mover um Vimana, sabe? E no ser humano, essas 32 capacidades de produção de eletricidade existem da mesma forma. Ótimo. Né, que são variantes de Forrati. Estamos em cima da hora. Eu vou te perguntar, a semana que vem, no próximo, nós vamos continuar, no próximo programa já vou te perguntar o 32, o porquê do 32. Não responde agora. Não responde agora, porque tem uma pergunta aqui da nossa telespectadora da Alemanha. 32 é um número que não tem nada a ver com nada do que 7 vezes 7, 111, tudo isso, não tem nada a ver, mas guarda para a semana que 32 eu achei engraçado. 32 sim, é os poderes do piloto, mas por que o 32? Sim, eu vou explicar. Que é diferente? Então vamos deixar pronto. Deixa eu falar aqui da dona Abrelina, que ela está em Osburgo, na Alemanha.
ela é nossa telespectadora lá, nesse momento são 2 da madruga, né? E ela disse que não tem nada a ver com o nosso tema de hoje, mas em respeito a você, a Brilina, por estar nos assistindo até agora, ela disse que apareceu na internet aquela criança que apareceu, que nasceu sem nariz, que é um caso raro. Ela pergunta como que numa época igual hoje acontece uma coisa dessa. Existe alguma explicação? Se tem, nesse mundo tão maravilhoso, como é que acontece uma coisa dessas? Esse mundo, ele é acho que maravilhoso. É genético, mas... Não, esse mundo ele é maravilhoso, esse momento, essa vida é maravilhosa, não porque ela se enquadra em um padrão estético fictício criado agora, mas ela é maravilhosa porque ela dá a cada ser humano a oportunidade de se resolver no menor tempo possível. E essa criança, ela vai estar, todo mundo já leu, vai ser submetida à cirurgia e vai... eu não vejo, assim, eu vejo o título, eu saio fora, eu não vejo. Mas, sim, é que daí cada um, aí é que tá, cada um escolhe nesse momento, o caminho mais rápido para aproveitar é como aquele negócio assim, grego. Você não pode pegar sombra, porque te faz mal, mas você tem que correr daqui até ali. E está vindo o último raio de sol. Você vai sair desabalado da carreira para aproveitar o sol e chegar ali. Isso. Esse é o momento atual. Então, cada um pegou o menor atalho possível e está indo o mais rápido possível para resolver tudo que é independente. E então, cada um resolve suas coisas da maneira como tem que ser resolvido. Isso aí. Abrelino, então um grande abraço, prazer em ter você conosco. E para vocês que estiveram, mais uma vez, obrigado, Jorge. Já estão reclamando da gente, o Cronos, esse Cronos sempre nos deixa pouco, né? Então, Jorge, obrigado. Fraterno abraço, muito obrigado a você. 2 semanas nós estamos abordando esse tema que tem... Hoje foi só a introdução. Sim, foi. Né? Foi. Então, fraterno abraço, fiquem bem, fiquem em paz. E o assunto também da introdução de hoje foi para mostrar que o poder do ser humano ele é de tal forma que ele começa onde termina o que se chama de ficção científica ou de fantástico. Aí começa o que é o ser humano. Então, se a gente viver adequadamente, a vida vai ser fantástica. É isso aí. Então, fiquem bem, fiquem em paz, vivam no bem, no bom e no belo. Até sempre. Feliz sempre. Tchau.